Comprar imóveis é uma decisão patrimonial muito importante. Alguns erros comuns que acontecem. Primeiro, comprar por impulso, não avaliar a localização e também não verificar sobre a liquidez do imóvel. Normalmente isso acontece por inexperiência, por falta de condução da profissional corretora, e a partir do momento que você, cliente, procura uma profissional qualificada, ela vai estar te conduzindo numa negociação mais segura e apresentando as melhores opções e possibilidades. Como analisar o imóvel? Primeiramente, você tem que saber se aquele imóvel ele está com a documentação em dia. Então, eu acredito que, primeiro de tudo, você tem que saber sobre a documentação. Porque, infelizmente, no mercado existem muitos imóveis disponíveis para venda e que têm problema de documentação. O imóvel pode estar em local mais estratégico, porque normalmente o que interfere, numa boa escolha do imóvel, além da documentação? Primeiro lugar, a localização. Ela tem que ser uma localização privilegiada, estratégica, porque a localização é o que vai fazer com que esse imóvel ele seja de maior valor, seja para fins de moradia, para investimento ou para renda. Já se você não ver esse detalhe, o que acontece? Vamos fazer um breve comparativo de um imóvel bem construído, mas na periferia, distante de tudo, sem infraestrutura, ou um imóvel bem localizado, na qual tem toda a infraestrutura necessária, bem como também escolas, hospital, unidade de saúde, creche, vias rápidas, entende? Asfalto, calçada, meio-fio, infraestrutura necessária, né? E versus, um imóvel que esteja bem retirado. Então, sempre o que mais valoriza um imóvel, com certeza, é a localização. Em seguida, são questões de infraestrutura e o essencial na escolha. O quanto esse imóvel vai dar de rendimento, de valorização. Independente se você está escolhendo para morar, para renda passiva, aluguéis, ou também investimento. Se você procura um imóvel que vai ter valorização. Vamos fazer um breve comparativo entre escolher uma casa nova no bairro, bem retirado, ou escolher um imóvel, uma casa mais antiga, mas com terreno maravilhoso e estratégico. Qual escolher? Qual a melhor escolha? Com certeza, esse terreno com a casa mais antiga, pelo fato de estar em local muito estratégico. Isso quer dizer o seguinte, que a valorização desse imóvel vai ser bem maior do que aquele imóvel que está mais retirado. No momento de locar, se o teu objetivo é locar, as pessoas vão procurar locar o imóvel que ele seja de fácil acesso, que tenha toda a infraestrutura necessária, bem como bens e serviços. Isso facilita muito a vida do ser humano e, consequentemente, a procura por imóveis de localização estratégicos, ele é muito maior, consequentemente o aluguel vale mais. Enquanto que o imóvel pode ser maravilhoso, mas muito retirado ou não tem toda a infraestrutura necessária, ele acaba aqui na competição ali perdendo, não tendo tanta valorização quanto procura para alocação ou até para morar, Hoje em dia em cidades de médio porte ou grandes centros, as pessoas procuram morar num local que fique próximo à escola, creche, hospital, comércios, que dê a facilidade de locomoção, que seja rápido, mais dinâmico e que ele não tenha que perder muito tempo para chegar aonde ele precisa no dia a dia. Então, é essencial procurar imóveis estratégicos com localização estratégica. Diferença entre moradia e investimento. Moradia, ela é muito importante na escolha do imóvel, que facilita a dinâmica dela, o que ela procura. Por exemplo, se ela preza por natureza, por tranquilidade, mais paz, ela vai procurar um imóvel mais retirado, que tem essas características. Contato com a natureza, silêncio, ele tende a ser um imóvel mais retirado, pode ser em condomínio fechado ou loteamento de condomínio, pode-se dizer aberto, urbanizado, planejado para dar aquele momento de tranquilidade. Já tem outros clientes que procuram para moradia
ele não se importa tanto em ter esse espaço mais tranquilo, mas ele quer morar aonde fique perto da escola dos filhos, por exemplo, ou aonde ele trabalha. Ele gosta de estar morando aonde vai favorecer a rotina dele diária. Então é muito importante, quando você vai lidar com imóveis, né, para clientes que ele procura a moradia, tem que saber efetivamente quais são os desejos desse cliente, qual a experiência ruim que ele teve, que ele não quer mais ter essa experiência ruim, né, e quais seriam os desejos, os anseios em relação à busca do imóvel residencial para moradia. Já o imóvel para investimento, ele vai dividir praticamente 2 tipos de investimento. Um tipo de investimento para renda, que será para locação, rendimento de aluguéis, e outro, muitas vezes o investidor, ele compra imóvel para investimento, mas ele quer investimento a médio e longo prazo. O quanto vai valorizar aquele imóvel? Muitas vezes pode ser apenas um lote de um loteamento, que normalmente, se souber comprar lote de loteamento lá no início, né, vai ter uma valorização fantástica, né, ou em locais estratégicos, entende? Então é muito importante saber distinguir tipos de imóveis para utilização, né? Então, se é residencial ou investimento para renda ou para valorização a médio e longo prazo. A importância do profissional corretor de imóveis. O corretor de imóveis, a corretora, ela é extremamente essencial e necessária para uma negociação segura. Profissional que é profissional, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se certificar que aquele imóvel, a documentação, se está tudo ok, vai se certificar que a descrição da documentação fecha com o imóvel. Ela vai procurar alguns meios para certificar que realmente o que está sendo vendido é aquele imóvel que está correto. Porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitos erros e vícios ocultos em imóveis que, às vezes, por falta de preparo, de conhecimento, de certificar de certas situações, acaba que oferecendo o imóvel errado. Nessa minha vivência profissional de 10 anos de experiência, eu já deparei com algumas situações específicas. Por exemplo, do cliente dizer que o imóvel dele era aquele, aí ele me apresentar a certidão de inteiro teor, eu conferir e solicitar um mapa da prefeitura e dar diferença de quadras de terreno. Então, pode ser que quando ele comprou foi apresentado aquele imóvel, mas não foi feita a conferência da localização do imóvel com a certidão de inteiro teor. Então é muito importante, né? A partir do momento que você contrata um profissional qualificado e preocupado em apresentar o melhor imóvel, mas não é apenas apresentar o imóvel por si só, tem que saber todo o contexto daquele imóvel, o histórico, entende? Para te conduzir para uma negociação segura. Por isso que eu digo, o corretor de imóveis, o maravilhoso, o melhor, não é aquele que é bom de lábia, entende? Mas sim, é aquele profissional, a mulher corretora, né, que tem o cuidado, a preocupação, a responsabilidade da profissão e sempre ter os cuidados. Primeiro passo, eu digo, essencial, é a documentação, deixar ele redondinho. Além da documentação, se certificar que o imóvel realmente é aquele mesmo que está sendo negociado. E aí, claro, que aí a profissional corretora, ela vai estar conduzindo a negociação de forma segura, ela vai te ajudar na escolha se você procura o imóvel para investimento, seja investimento para renda ou investimento para médio e longo prazo, ou se o imóvel é para moradia, ela vai ter escuta ativa, atenta. Por isso que é muito importante o diálogo, lá desde o primeiro contato, ter um diálogo, ser sincero do que você efetivamente procura no teu imóvel, o que você não quer, compartilhar, né, situações ruins que teve e que você não quer mais ter as experiências. Aí sim, a profissional corretora vai conseguir te ajudar na escolha, na condução da negociação. Então, por isso que é muito importante o diálogo. E o diálogo é a melhor solução para uma negociação segura, orientativo e detalhe.
você vai conseguir ter maior segurança e vai ter, receber a transparência da negociação. A partir do momento, eu digo assim, que diálogo em tudo é essencial, inclusive na condução e na negociação até o fechamento do imóvel. E toda negociação que tem um diálogo claro, né, muita clareza, pontuais, você com certeza vai fazer uma negociação bem mais segura, efetiva e feliz. Se você gostou, me acompanhe aqui no YouTube. Se inscreva no canal, curta e se tem algum amigo, amiga ou uma corretora que precisa dessas dicas, você compartilhe com ela. E no Instagram, diariamente temos conteúdos também. Até a próxima!